Saúdo na pessoa do Presidente do Partido e do Presidente do Congresso, todas as congressistas e congressistas, todos os companheiros e companheiras. Esta é a moção que os 6 deputados ao Parlamento Europeu do PSD apresentam, um trabalho coordenado pelo Presidente do Congresso, na sua condição de deputado europeu, Fernando Ruas, e com a última redação dada pelo Paulo Rangel. Chamamos à nossa moção o lugar da integração europeia depois de 30 anos, porque celebramos este ano 30 anos de participação de Portugal na Europa. É evidente que, passados estes 30 anos, Portugal melhorou muito, mas a verdade obriga a reconhecer que a Europa que temos hoje pela frente é bem mais complicada do que a Europa que tínhamos há 30 anos atrás. A Europa está confrontada com uma tripla crise. Uma crise de segurança, uma crise económica e uma crise de projeto. Sobre a crise de segurança, temos que ser muito claros. Face aos atentados terroristas, face àquilo que tem acontecido na Europa, é legítimo dizer que queremos uma Europa mais segura. Isso significa que, tendo em atenção que as competências de segurança interna são, sobretudo, competências nacionais, ainda assim há um espaço para a intervenção europeia. Queremos melhor cooperação entre os Estados-membros, entre as forças de segurança e entre as autoridades judiciais. Queremos mais confiança mútua. Queremos partilha de informação entre os Estados-membros, mesmo a informação reservada dos serviços secretos. Queremos melhor vigilância dos criminosos que se deslocam à Síria para campos de radicalização e por isso defendemos a introdução desses dados no sistema de informação de Schengen. Agora, o que não podemos fazer face à crise de segurança é destruir o principal acervo e as principais conquistas da União Europeia. Não podemos destruir Schengen e a liberdade de circulação, não podemos fechar fronteiras e não podemos responder com indiferença ao drama dos refugiados, como aliás pediu o Papa Francisco ao Parlamento Europeu em Estrasburgo. A segunda crise com que estamos confrontados é uma crise económica. Queremos uma Europa capaz de estimular o crescimento económico e o emprego e capaz de reforçar a solidariedade entre Estados e regiões. E para isso temos medidas concretas, como a simplificação do semestre europeu, como a governança económica, como uma união financeira para o crescimento e estabilidade, como a necessidade de completar a união bancária, como a criação do Fundo Monetário Europeu ou como a capacidade de distinguir as funções de Presidente do Eurogrupo das funções de Ministro das Finanças de um Estado-membro. Mas estamos preocupados com os fundos. O nosso Governo, liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, liderou com sucesso as negociações para o quadro plurianual entre 2014 e 2020. Portugal vai receber, graças à negociação conduzida por Pedro Passos Coelho, mais de 11 milhões de euros por dia. Mais de 11 milhões de euros por dia, que espero bem o atual Governo invista bem. Mas até ao final deste ano, até ao final de 2016, a Comissão Europeia vai propor uma revisão do funcionamento deste quadro financeiro plurianual. O PSD não aceita a redução do envelope nacional, não aceita a depreciação da política de coesão e não aceita que se deixe cair a iniciativa para o emprego jovem, cujas verbas foram antecipadas para os primeiros 2 anos de execução. E queremos consolidar o mercado interno. O mercado único não é uma realidade a 100%. E as pequenas e médias empresas têm dificuldades em tirar partido do mercado interno. E nós sabemos que não apenas ao nível europeu, mas também em Portugal, as PMEs são essenciais. Em Portugal, as PMEs são 99% das empresas, são 80% das pessoas empregadas e correspondem a um volume de negócios de 58%. E para aqueles que perguntam o que é que o nosso Governo fez sobre isto, importa recordar que dos 28 acordos de parceria com os 28 governos dos Estados-membros da União, o Portugal 2020 é o acordo de parceria que mais apoia as PMEs. Queremos também fazer a conclusão do mercado digital, porque não podemos passar ao longo das grandes transformações que a internet e as tecnologias
têm na vida dos nossos dias. Queremos reforçar o mercado europeu de energia. O nosso governo fez-o bem ao colocar na agenda europeia compromissos quantificados e a levar o Governo de Espanha, o Governo de França e a Comissão Europeia a assinar o reforço das ligações energéticas, não apenas entre Portugal e Espanha, mas entre a Península Ibérica e o continente europeu. Sr. Presidente, como bem sabe, a nossa moção fala do desemprego, fala da coesão territorial, fala do desenvolvimento regional, fala do Erasmus, fala da garantia jovem, fala da economia verde e do desenvolvimento sustentável, fala dos transportes, fala do turismo, fala de atenção às regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira e uma palavra de solidariedade com os nossos amigos dos Açores que têm neste ano uma luta política importante. Falamos da economia azul, da política para as pescas e para o mar e falamos da agricultura, em concreto nas cotas leiteiras, na crise da suinicultura, no embargo russo e na necessidade de acompanhar o TTIP, ou seja, o acordo económico entre a União Europeia e os Estados Unidos. Mas quero concluir, caras e caros companheiros, com a terceira crise, a crise de projeto. Nós, no PSD, acreditamos convictamente na Constituição Europeia. Consideramos o projeto europeu como um instrumento único de reforço da segurança e da prosperidade de Portugal. Mas sobre isto, vamos ser claros, esta é também uma hora de combate. Uma hora de combate entre aqueles que querem uma Europa mínima, uma Europa só da economia, como o Primeiro-Ministro britânico, e aqueles, como nós, querem uma Europa das pessoas, uma Europa dos cidadãos. Este é um combate entre aqueles que querem entrar e ficar na Europa e aqueles que defendem a saída. E é um combate entre os que querem construir e os que querem destruir a nossa Europa comum. E vamos ser claros, não tenhamos dúvidas e não sejamos ingênuos. Esse combate também passa por Portugal. Há em Portugal aqueles que querem que Portugal seja um país europeu e aqueles que defendem a saída da União. Há um combate entre aqueles que têm uma firme opção europeia e aqueles que dela querem sair. E o que é difícil de perceber é como é que orientações tão opostas podem suportar de forma coerente a maioria em que assenta o atual governo. Nós no PSD queremos mais Europa. Queremos uma Europa mais solidária. Queremos uma Europa com mais orçamento. Queremos uma Europa mais atenta, queremos uma Europa mais eficaz e é essa Europa que queremos reforçar em nome de um projeto comum e em nome do interesse que nos importa salvaguardar, que é o interesse de Portugal, o interesse dos portugueses. Muito obrigado.